Olá pessoal, aqui é o professor Bruno Guedes. Sejam bem-vindos à aula 3 da disciplina de Rede de Computadores 1. Nessa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre os tipos de rede de computadores e falar sobre arquiteturas de rede de computadores também. Importante ressaltar que vocês devem ler a aula 3 do material da apostila de Rede de Computadores 1 antes de assistir essa videoaula. Bom, a gente pode classificar as redes de computadores de diversas maneiras. Uma delas é quanto à sua área de abrangência. Nesse caso, a gente tem três tipos principais. São as redes locais, ou LANs, as redes metropolitanas, ou as MANs, e as redes geograficamente distribuídas, ou as WANs. No primeiro caso, as características principais das redes locais são a de abrangência em torno de algumas centenas de metros até, no máximo, poucos quilômetros, altas taxas de transmissão, baixa taxa de erro e baixos tempos de atraso. Na apostila a gente citou como exemplo redes presentes em campos universitários, em empresas, em edifícios, em uma empresa localizada num edifício. Um outro exemplo que a gente pode citar seria a maneira como a gente compartilha a internet nas nossas residências, ou seja, para compartilhar a internet a gente acaba adquirindo equipamentos e implantando na nossa residência uma rede local com o intuito de compartilhar o acesso à internet para todos os dispositivos da nossa casa que tenham esse recurso. Então, esse seria um outro exemplo de uso para as redes locais, além de compartilhamento de arquivos, de recursos, como a maioria das empresas e universidades fazem, também para compartilhamento de internet, mas não só para isso. Nas nossas residências a gente usa basicamente para compartilhar a conexão com a internet. Claro que junto a isso a gente pode também compartilhar arquivos e impressoras sem problema nenhum. Já as redes metropolitanas já cobrem cidades, bairros, cidades, e as principais características são taxas de transmissão menores que as redes locais, taxas de erros maiores e tempos de atraso também maiores. Bom, a gente viu que é uma rede que cobre uma cidade, bairros de uma cidade. Mas um exemplo, a gente pode considerar uma empresa de telefonia que fornece acesso à internet. Por exemplo, a Oi, que fornece o Oi Velox. Então essa empresa, de alguma forma, precisa espalhar cabos pela cidade para poder ligar as nossas residências até a sua central, que por sua vez vai permitir o acesso à internet. Só que esse cabeamento, essa rede, essa infraestrutura que é criada por essa empresa de telefonia para permitir o nosso acesso residencial à internet, é que é chamado de rede metropolitana, é conhecido como rede metropolitana, porque aquela rede tem um dono, ou seja, a empresa de telefonia, e cobre uma área muito maior do que as redes locais. Então a gente poderia citar a Oi Velox, o serviço de Oi Velox, que é oferecido pela empresa Oi, de telefonia Oi, como um exemplo de rede metropolitana, ou seja, toda a infraestrutura que a rede, que a Oi utiliza para fornecer aos usuários acesso à internet é considerado uma rede metropolitana. Por fim, a gente tem as redes geograficamente distribuídas, as redes de longa distância. As principais características cobrem continentes, países ou continentes, possuem baixas taxas de transmissão, se comparado às redes locais, altas taxas de erro e altos tempos de atraso. O melhor exemplo de rede geograficamente distribuída, rede de longa distância, seria a própria internet, que cobre aí o nosso planeta, por assim dizer. E aí, traçando um paralelo entre as três redes, como é que a gente poderia posicionar aí para a gente não esquecer. Então, a gente pode considerar como um exemplo de rede local a nossa residência, que a gente
implementam uma rede local para poder usar a rede da operadora de telefonia que fornece a internet para a gente, ou seja, a dona da rede metropolitana que vai nos ligar à rede maior, que é a internet. Então, se a gente pensar dessa forma, fica mais fácil de conseguir classificar de uma maneira mais correta. Por fim, falar um pouquinho sobre as arquiteturas de redes. Basicamente, existem outras, tá? Mas as duas principais, a arquitetura ponto a ponto e a cliente-servidor. Características principais da cliente-servidor: a presença do servidor. Então, você tem a figura de um computador sendo servidor e agindo somente como servidor nesse tipo de arquitetura de rede. Os demais computadores dessa rede são os clientes, né, desse servidor, ou seja, o cliente solicita algum serviço para o servidor responde a essa solicitação. São redes que possuem, geralmente utilizadas em redes com mais de 30 computadores, né? Mais de 10 é o que cita na apostila, mas você tem redes bem grandes utilizando esse tipo de arquitetura devido à segurança ser maior, confiabilidade, e a gerência ser centralizada acaba melhorando a maneira como a rede vai se organizar, vai organizar o que cada cliente pode acessar, o que cada cliente pode fazer nessa rede, ou seja, você tem a figura de um administrador, por isso é uma rede mais complexa de implementar, você precisa de pessoas especializadas, de sistemas operacionais próprios para isso, mas em contrapartida você tem essas vantagens e além do custo ser maior também devido a essas características. Já na ponto a ponto é como se você tivesse várias máquinas ligadas através de uma infraestrutura de rede, mas como se cada máquina pudesse fazer o papel de cliente ou de servidor. Não existe a figura do servidor. Então, cada usuário aí de cada máquina da rede ponto a ponto vai gerenciar a sua máquina, vai gerenciar as suas informações que devem ser compartilhadas e acessadas, seus recursos que devem ser compartilhados e acessados. Então, como essa gerência não está centralizada, você não tem um controle maior, né, como na arquitetura cliente-servidor, do que está acontecendo na sua rede. Por isso, uma segurança menor. A rede fica um pouco confusa, ou seja, a gerência, por ser distribuída, acaba confundindo o que o usuário pode fazer e aonde ele pode fazer. Por não precisar de especialistas, não precisar de um sistema operacional apropriado e nem equipamentos, em alguns casos, apropriados para a sua configuração, então a rede ponto a ponto tem um custo bem menor, muito mais simples de se implementar do que a arquitetura cliente-servidor, mas tem a desvantagem de ser menos segura. Então, nesse caso, indicada para redes com poucas máquinas, devido a todas essas características que a gente citou. Bom, espero que tenha ajudado vocês, complementado aí as informações contidas na apostila. Agradeço mais uma vez e até a próxima.